Vamos então abrir a nossa Bíblia para alguns breves versículos. Primeiramente, em Lucas 22. Lucas 22. Desculpe, Mateus 11. Mateus 11. Lucas 22 não. Mateus 11. Foi o diácono João que pediu para eu ler esse texto. Mentira. Estou brincando. Mateus 11. Esse texto aqui é que está sublinhado aqui. Mateus 11. Versículo 28. Mateus 11, versículo 28. E o 29. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Mais alguns versículos. Agora Lucas 15. Versículo 2. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Lucas 23. Alguns passos de Cristo. Lucas 23, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos. Caveira, Lucas 23, 33. Ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Alguns passos de Jesus, ele chamando as pessoas para ele, e as pessoas iam, né? As pessoas iam até ele, e algumas outras pessoas criticando. Isso nós até comentamos, falamos um pouco desse texto no domingo passado. Existe um manual do cidadão que consiste em 3 regras básicas. São atitudes a serem tomadas nos dias atuais: reduzir, reciclar e reutilizar. Quem tem de reciclagem aí? Reutilização, é isso? Reduzir, reciclar e reutilizar. Atualmente, é o que está por trás de quando nós falamos de cidadãos conscientes. A reciclagem é um processo de conversão de desperdício em materiais ou produtos de potencial utilidade. Algo que não servia, por algum motivo, foi usado, e ele vai ser renovado, algo novo, né? A reciclagem é um ato de transformar um resíduo em algo novo. Você vai transformar em algo novo. Reutilizar é um pouco diferente. Na reutilização, ao contrário da reciclagem, o material não entra em um novo ciclo de produção. Ele é usado para outros fins, como forma de combater o desperdício. Um papel usado pode ser usado de outra forma, desde que não seja higiênico, né? Você vai ter que ser renovado, né? Pode virar, por exemplo, um rascunho, você imprime, você pega aquele outro lado e faz rascunho. Eu faço isso. Eu não consigo jogar fora, né? Eu vejo assim, isso aqui é rascunho. E coloco. Normalmente não é para mim, porque eu não uso papel. Mas eu sei que tem... não moro sozinho. E vai ter alguém que vai querer usar o papel ali para alguma coisa, né? Então eu já uso para o rascunho. Eu praticamente não uso papel. Mas ele pode ser usado como bloco de rascunho, correto? Você pode utilizar. A roupa ou calçado que você não usa mais pode cair bem em outra pessoa, né? Aqui na toca,
ou na igreja, nós temos muitos exemplos de reutilização, né, transformação, garrafa PET, não é isso? Fizeram puffs com ela, foram usados no Ministério Infantil, entre outras coisas. Eu acho que é comum aqui quem trabalha no Ministério Infantil ficar atrás de caixa na rua, né, em alguns momentos, não é isso? Não pode ver uma caixa, ver alguma coisa que, olha assim, isso aqui vai servir para aquela lição, vai servir para aquilo que eu vou fazer, atrás de alguma coisa para você poder montar ali. Às vezes até para a parte de cinema. Você está pensando em cinema, você vai atrás de caixa, vai atrás de fazer uma câmera, fazer alguma coisa assim. Você reutiliza. E dá para fazer coisas que fazem as pessoas abrirem a boca, correto? Pensando assim, meu Deus, isso aí é para quem tem dinheiro. E às vezes só a criatividade. Certo? Não é assim? Você pega a criatividade e você consegue transformar aquilo. Tá? Nós temos muitos exemplos aqui de você reutilizar algo que você limpa, pinta e coloca para enfeitar outro lugar. Né? É comum aqui, pelo menos para o nosso contexto, nós termos esses exemplos. Exemplos em que você vai... carretel, né? Ou aqueles carretéis, acho que é de fio, não é isso? Esqueci o nome daquelas... Mesa, não é isso? Tem mesa ali. A mesa é o quê? Então, você usa esse material e meio que reutiliza. Né? Quase que uma reciclagem, vamos colocar assim. Né? Mas a gente tem algumas diferenças. O Brasil, quando se fala em você reutilizar o lixo, em você saber colocar o lixo de maneira separada, de você levar para reciclagem, o Brasil ele não está muito bem posicionado mundialmente, quando se fala no geral. Né? Algumas pessoas criticam, mas, dependendo de como você olhar, por exemplo, ele é primeiro lugar na reciclagem de lata. Campeão mundial durante anos aí. Né? Você não sabia disso, ele tem essa parte da reciclagem. Então, ele não é totalmente... tá lá atrás. E com os anos, conforme vem se conscientizando, ele vem ganhando experiência com isso e vem aumentando a sua parte de reciclagem. Hoje, visto por alguns lugares, em alguma ótica, ele é visto até como o primeiro. Né? E outros, eles vão olhar outras coisas, vão colocar lá atrás. A Alemanha reduziu 50 mil lixões para 200. Né? Se tornou mais eficiente. Olha, 50 mil lixões. Imagina, tem um lugar que você passa... Eu outro dia estava passando numa área que tinha tipo um lago, era lá para Niterói. Fedor, né? Você repara o lixo jogado ali, a gente vê como que o impacto que dá desses lixões, desse descarte errado, do esgoto sendo jogado em lugar errado, é um impacto para a sociedade, né? Em termos de saneamento básico, enfim, de saúde e tudo mais. O Japão tem até, em terceiro lugar, vem o Japão, até com fábricas especializadas em separar componentes eletrônicos. Eles têm para reutilizar, para enviá-los para reciclagem. Eles têm fábricas que separam os componentes e enviam para reciclagem. Então, isso é algo que acontece. Né? Algo que nós vemos a sua reutilização. Voltando a Jesus, nós vemos que ele era criticado por receber pecadores. E no momento da sua morte, ele também estava ao lado de criminosos. Foi por isso que eu li o texto. Vocês repararam isso? Ele, ao lado de criminosos, ele sendo criticado por comer com pecadores, não é isso? Parece que Jesus não teve uma boa fama por onde ele passou, nesse sentido. Na ótica humana, ele estava num local sempre com pessoas que eram desprezíveis ou desprezadas. Né? A sua vida e morte é marcada por ter perto dele quem não tinha valor. Não é isso? Você vê que a vida de Jesus, a caminhada de Jesus, ele tinha perto dele aqueles que não tinham valor. Valor algum. E não ter valor é algo vergonhoso. Ter vergonha, vergonha de sair, vergonha de andar. Nós pensarmos num objeto sem valor é o mesmo que falarmos que ele é desprezível para todos. Né? Tem um objeto, você pensa, eu falei do papel higiênico sujo ou um absorvente sujo. Quem é que pensa em reutilizar isso?
Alguém pensaria em poder fazer algo com um absorvente que já foi usado? Mas é possível? Essa é a pergunta. É possível você reutilizar? É possível você conseguir reciclar? A gente tem que pensar nas possibilidades. Quantas coisas nós jogamos fora? E absorvente é a coisa do momento, né? É o assunto agora do momento, até na política, né? Existem meios de você fazer de forma mais sustentável, mas as ONGs não parecem preocupadas com isso. Então, um objeto, a moeda de 1 centavo já não tem valor. R$1 está quase, né? A nota já não tem, já saiu. E uma moeda de R$1, poucos lugares você consegue comprar alguma coisa. Sim ou não? Poucos lugares. Tem lugar que você não consegue comprar nem um pão francês, que é R$1,30, R$1,40, né? Já, dependendo da padaria, as daqui ainda tem. Você vai ali para Niterói, você já perde essa moleza. Já perde esse... Você já não consegue, é R$1,30 a média. R$1,30, R$1,40 o pão francês. Então, R$1 já está passando a ser difícil até para comprar o pão francês. Eu lembro que o GNV, você abastecia 1 metro cúbico, era cerca de 20 centavos, 30 centavos. Aí, quando começou a ficar caro, era menos de R$1, chegando a R$1. Quando estourou R$1, aí agora já está indo ao preço da gasolina, né? Já está lá em cima. Não está assim? Quem aqui abastece? Então, e dessa forma a gente vê como que as coisas perdem valor. E que as coisas que perdem valor você normalmente não quer resgatar. Você não pensa, às vezes, em resgatar 1 centavo do chão. Se tivesse... Imagine que você vê uma moeda ali, tem valor, mas ela tem pouco valor. Não é isso? Você pensa em R$1, ou quer dizer 1 centavo. Aí vamos pensar assim, 5 centavos. Quase não há esforço. Eu pego. Eu pego. Mas por um motivo, eu já contei moeda no final do mês. Então eu aprendi que de 1 em 1 centavo faz 1.000. E eu, quando pego, é para não desprezar o que Deus me deu. Eu coloco isso. E eu imprimo isso em casa. Quando acontece, eu falo, não, que isso? 5 centavos, vem para cá. Vem para cá. Fica aqui, quietinha comigo. 10 centavos, vem para cá. Não joga fora, não. Mas é comum a gente, cada vez mais, vendo essas coisas, perder valor. Correto? Sim ou não? Sim. Perde valor. Eu vou abaixar para pegar 5 centavos? Na rua, você tem coragem de abaixar para pegar 5 centavos? Né? Mas a gente não fica um pouco constrangido? É meio que de lado assim? Não é isso? Eu vou pegar, mas se me verem pegando, vão falar que eu sou assim. Eu entendo que a gente às vezes vê aparência, mas você ser assim é muito além do que uma pessoa que não desperdiça dinheiro. É a pessoa que é agarrada ao dinheiro. A pessoa pode fazer assim e abrir mão de 1.000. E você não sabe. O negócio é você não ser agarrado. Porque eu tenho uma questão que uma coisa é eu jogar fora. Faz o seguinte, pega R$5. É que a gente para de dar valor para as coisas que têm valor. Uma nota de R$2. Quando você fala assim, isso aqui, eu estou gastando só R$2 a mais, não tem problema não. Pega R$2, embrulha assim e joga no lixo. Faz isso, para você ver. Como que você vai agredir. Eu falando isso aqui, eu acho que eu já agredi você. Pega R$5, embrulha e joga no lixo. É toda vez que a gente gasta R$5 à toa, que a gente poderia economizar. Entendeu? É a mesma coisa. Eu poderia economizar R$10 e você soma os 5 e R$10. No final do ano, às vezes você vai ver que deu 5.000, 10.000, ou deu aquele dinheiro do IPVA atrasado que você não conseguiu pagar, ou a mensalidade inicial do seu filho na escola. Se você reparar, vai dar esse dinheiro. Eu estou com o IPVA, não consigo pagar esse mês. Eu estou com o material escolar, não consigo pagar. Se você somar o dinheiro que você desperdiçou, que supostamente parecia não ter valor, você percebe que lá na frente faz falta.
Você vai perceber isso. Que é como se você estivesse fazendo assim. Eu outro dia fui na farmácia por causa de um problema no dedo, e esse problema no dedo aí deu conversas lá em casa, mas isso é outro assunto. Mas eu já conheço algumas farmácias. Eu sei que algumas têm desconto, outras não. Enfim. Aí eu fui em Niterói de bicicleta, eu fui em cada farmácia, assim, uma do lado da outra. Eu economizei R$6 de uma farmácia para outra. Parece pouco, mas foi 20% praticamente do valor do produto. Então eu penso em percentual também. E soma esses R$6 cada vez mais, vamos supor que eu faça isso 10 vezes no mês. Dá R$60. Multiplica por 12. Aí multiplica pelas coisas que você faz. A gente nem sempre ganha. Tem vezes que você precisa por causa da urgência e emergência. Ok. Às vezes, tem vezes que eu assumo derrota. Eu falo, a gente não ganha sempre. Eu falo assim, assumo a minha derrota. Nesse momento não pude economizar. Mas não pode ser normal a gente perder dinheiro assim. Eu simplesmente fui de uma farmácia para outra, tem algumas ali, eu falei, não, vou nessa aqui, que eu sei que às vezes tem um desconto. E de fato aquela tinha o melhor desconto. Aí eu fui na outra, eu falei, mas eu sei que tem mais duas de nome diferente, né? Aí eu fui nas outras duas e voltei. Então, coisas que nós às vezes percebemos ou pensamos que não tem valor, em algum determinado momento nós vemos o valor que aquilo tem para as nossas vidas. E Jesus, parece que ele atraía pessoas que não tinham valor. Jesus, de alguma forma, pessoas que pareciam não ter valor. Ou, às vezes, tem coisas que são desvalorizadas por algum motivo. E perdem o seu real valor. Ou alguma coisa aplaca o seu real valor. E a igreja, mais para frente, ele segue esses caminhos do mestre, né? A igreja começa a quebrar protocolos, padrões começam a ser destruídos na igreja. Os rejeitados começam a ser aceitos como filhos de Deus. Filhos de Deus também passam a rejeitar. Foi falado no domingo passado. Atos 11, versículo 2. Atos 11, versículo 2 e versículo 3. Nós podemos ver a dependência que temos de Cristo em nossas vidas. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam dizendo: você entrou na casa de homens circuncisos e comeu com eles. Atos 11, 2, 3. A igreja começa a praticar, a seguir os caminhos do mestre, e a igreja começa também a ser criticada por isso. E, ao mesmo tempo, a igreja começa também a criticar. Começa o ciclo, porque o ser humano precisa estar constantemente buscando a Deus. Jesus é quem consegue nos dar equilíbrio na nossa doutrina, naquilo que nós pensamos, em quem nós somos, para onde nós devemos seguir. O Monte do Calvário, um local de morte, de desprezo. E aí nós temos uma cena, a glória de um rei desprezado. Quem, sem conhecer toda a história, aceitaria, se não fosse por uma revelação de Deus, um rei ao lado de pessoas desprezadas, morrendo junto, um rei que está num monte chamado Calvário, Caveira? Um rei nesse monte. Quem gostaria de um rei assim? Nós vamos contar um pouquinho da nossa história de hoje, que é uma caverna. De igual modo, um lugar de desprezo e escuridão. 1 Samuel, lembrando que é masculino, por ser livro, 1 Samuel. Então é sempre bom a gente falar um pouquinho da escola de discípulos aqui. As cartas, primeira. Então, 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, vamos fazer a leitura
de 1 a 5. Primeiro Samuel, capítulo 22. É simples, Antigo Testamento masculino, o Novo Testamento feminino, quando falar as cartas. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para reencontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele, endividados, descontentes e com dificuldades. De lá, Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moabe. E lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Deus, toda honra, todo louvor a Ti, Senhor. Esteja, ó Deus, conosco, Senhor, falando aos nossos corações, quebrando, ó Deus, resistências, Senhor, fortalecendo, ó Deus, o ferido, trazendo ânimo, Senhor, àquele que está abatido, Senhor. Que a Tua palavra, ó Deus, venha sobre as nossas vidas, Senhor, nessa manhã, Deus. Que seja, Deus, o Teu reino, Deus, mais uma vez fortalecido em nós, Deus, porque a Tua palavra é liberada, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos, Senhor, cada palavra, cada momento que nós teremos aqui, Deus. Entregamos a Deus o momento da ceia. Entregamos a Deus tudo para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, nos fortalecer em Ti, Deus. Que o Senhor seja a nossa fortaleza, Deus, o nosso guia, Deus, o nosso protetor, Senhor. O nosso braço forte, Deus. Aquele que nos orienta, Senhor. Aquele que nos dá, nos mostra o caminho e aquele que nos mantém firmes, Senhor. Em nome de Jesus nós agradecemos a Ti, Senhor. Amém. Como superar o desprezo e a escuridão? Como superar o desprezo e a escuridão? Como uma moeda que tem pouco valor superar o desprezo dela no chão? Tendo alguém para pegá-la. Aquilo que não tem valor, tendo alguém para fazer ter valor. Aquilo que não era nada passa a ser algo útil. Não tinha utilidade. Talvez nas mãos de outros, mas não nas mãos de Deus. Como superar esse desprezo? O Calvário seria um local para um rei, o Monte da Caveira. Nós pensarmos num rei, a condenação do rei. O rei foi condenado. Jesus está no Calvário. Nós podemos pensar que uma caverna não é um local para você encontrar um rei. Sim ou não? Você espera encontrar um rei numa caverna? Você espera a libertação numa caverna? Você está perdido? Você está desprezado? Você está descontente? Angustiado? Você vai buscar o rei da sua vida? O rei que vai te guiar numa caverna? Não, se você não for levado por Deus. Se você não for orientado por Deus, não tem como nós irmos para esse local. Nós precisamos ver com uma ótica divina o que Deus faz na nossa vida, o que Deus faz na vida de um servo. Nós somos servos do Senhor e podemos ser levados para a caverna, um local de escuridão. Nós sabemos que no Calvário, Jesus estabeleceu o seu reino num local improvável,
ao lado de pessoas desprezíveis e desprezadas, de ladrões, de pessoas que não tinham valor. Quantas vezes nós ouvimos e perguntam para nós, a pessoa fez isso, e fez isso, ainda vai para o céu. Como pode essa pessoa ter o perdão? Então esse Deus não é justo. Deus não é justo por fazer com que uma pessoa tão boa, você está me dizendo que a outra pessoa pode perder essa vida eterna e aquele outro não. Tudo depende da escolha de quando você tem um encontro com o Rei. Tudo depende da mudança que acontece no coração daquele que tem um encontro com o Rei, porque Jesus não faz acepção de pessoas, independente do passado, independente da escuridão. Se nós estivermos diante desse Deus e nos arrependermos, há perdão para os nossos pecados. Nós podemos não esperar encontrar um rei nessa caverna, mas se foi para lá que ele estabeleceu o reinado dele, que ele fez a transição, se é na cruz que Jesus fez a transição da morte para a vida, é para lá que nós devemos olhar, é para lá que nós devemos ir. Vamos pensar na condenação de Cristo, olhar alguns aspectos, o julgamento de Jesus, a ilegalidade, a condenação injusta. Existem alguns pontos que nós podemos pensar aqui. Não se buscou testemunha para depor ao favor de Jesus. Não estava interessado, porque o intuito era condenar. Não se observou o tempo mínimo de aviso necessário pela lei para anunciar que todos que quisessem poderiam comparecer ao julgamento. Existiam algumas normas. E aqui quem conhece de lei, mesmo nos dias atuais, existem similaridades em alguns prazos que precisam ser cumpridos. Não é assim? Não temos prazos que precisam ser cumpridos para poder ser legal? Até como síndico, se você marca uma assembleia, você tem um prazo mínimo para que as pessoas saibam aquilo que vai ser votado, para que não seja considerado ilegal, para que não haja manobra, para que as pessoas tenham ciência do que está acontecendo. Não foi apregoada no templo qualquer notícia pública sobre o caso de Jesus. Não foi enviada notificação escrita à fortaleza da época Antônia, o que teria permitido ao procurador o direito de enviar à corte judaica um assessor e decidir se haveria ou não necessidade de intervir. Prisão 1 hora antes da meia-noite, de quinta-feira, era um desrespeito aos costumes e preceitos legais judaicos, ilegalidades. Ele foi ilegalmente preso. Ele foi ilegalmente interrogado. O tribunal foi ilegalmente reunido à noite. E nós vemos manobras assim que às vezes acontecem. A ilegalidade do julgamento que teve de forma noturna, pois o direito judaico não admitia isso. E acima de tudo, e também, para acrescentar, eu quero ler em Mateus 26, do versículo 59 ao 61. Mateus 26, versículo 59 a 61. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então nós temos testemunhas falsas sendo solicitadas pelo próprio juiz. Mas Jesus foi para o Calvário. Estava Jesus
no Monte da Caveira, sendo ali morto injustamente pelos nossos pecados, para cumprir justamente a justiça de Deus pelas nossas vidas. E nós vemos também essa perseguição quando nós olhamos para Davi. Em 1 Samuel, voltando lá no texto, no capítulo 22, no princípio do 1, diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Adulão e Calvário são locais de justiça. Adulão, você pode traduzir como refúgio ou justiça do povo. Fica a 24 quilômetros de Jerusalém, vizinha de Gate. E eu pergunto, qual foi o crime de Davi? Vocês sabem? Para ele estar como fugitivo? Se nós olharmos a aparência de Davi, naquele momento ele era alguém desprezível também. Ele não cometeu nenhum crime. Davi estava numa caverna injustamente. E Davi não só estava na caverna, mas ele estava condenado à morte. Porque Saul procurava para quê? Para o matar. Saul queria matar Davi. Qual era o crime de Davi? Ele era eficaz. Ele era eficaz no que ele fazia. Esse é o crime dele. Ele era eficaz. E nós podemos ver que Jesus teve um ministério eficaz. Sim ou não? O ministério de Jesus foi eficaz. A área de Adulão, atualmente, ela é um parque nacional, desde 1994. É uma área arborizada, grande, um bosque grande, largo. Mas por que Davi foi para ali? Provavelmente por ele já conhecer bem a área e ser um local bom para ele se esconder, que era o que ele estava fazendo. Ele conhecia, ali ficava às margens da estrada que passava pelo vale de Elá, onde ele derrotou. Qual foi a grande vitória de Davi? Qual foi? Estão com medo? Pode falar. Golias. Não é isso? Conhecido por derrotar aquele a quem Saul tremeu e temeu. Não foi isso? Ali ele teve a vitória diante de Golias. E nós podemos pensar aqui e entender que a fama de Davi, desde ali, crescia, ao ponto de terem canções para ele. Não é isso? Ele matava mais do que Saul. Saul mata, mas Davi mata mais. Não é isso? Parecia até uma provocação, mas uma provocação contra o ego dele. Para ele poder se colocar no lugar dele, de que é Deus quem nos levanta, Deus quem faz, Deus quem muda as coisas. E ele começa a representar o mundo. Ele começa, Saul, a representar a perseguição do mundo. Ele começa a representar tudo que o mundo tem a oferecer. Ele começa a ser um representante não mais de Deus, mas do mundo. Saul, agora nós podemos ver como uma figura que ele fica irritado com o que Davi fez, que não foi nada contra ele. Mas nós podemos ver Saul agora como o representante mundial. É o mundo contra aquele a quem Deus levanta, segundo o coração dele. E nós sabemos dessa forma que, da mesma maneira, essa caverna vai ser um local onde acontecerão algumas coisas. É um local de mudanças e de transição. No Calvário, foi estabelecido o reinado de Jesus. Estabelecido no Calvário. Parem para pensar, um local onde você vai receber a coroa. Coroa de espinhos. Aos olhos de quem está esperando uma salvação, ter esperança. E você ver alguém recebendo coroas de espinhos, ser pregado nas mãos e nos pés.
Imaginem essa visão. Parece um Cristo derrotado. Parece ou não parece? A visão de todos parece. Você está angustiado. Você está perdido. Você quer ter esperança. E o seu mestre está na cruz. O seu mestre está num local onde você menos esperaria que ele estivesse. Você ia esperá-lo naquela época, com carruagens, grandes cavalos. Não é pangaré, não. Se você visse com pangaré, você ia falar, não, esse não é rei. Não é assim? Nós olhamos assim, quem é o rei? Quem é o que comanda aqui? Quem é o dono do universo? Na nossa visão, eu não vou poder olhar, tem que ser manga larga, né? Cavalos bons, carruagens com rodas de ouro, né? Com ouro ali enfeitando. Nós vamos querer ver pompas, não é isso? Ver muito brilho, muito poder, cetro na mão, Jesus vem, mas inverteu. Está diferente do que todos esperavam. E Davi um perseguido também. Davi, o rei de Israel, ungido pelo Senhor, está numa caverna. Está numa caverna. Quantos de nós podemos estar hoje numa caverna? Caverna lembra um pouco o quê? Escuridão, não é isso? Tem que ter uma boa iluminação ali, um local normalmente frio. Você depende, um local de você se esconder. Se você vê um rei dentro de uma caverna, você imagina que esse rei foi derrotado. Não é? Esse rei perdeu o reinado dele. Porque ele está se escondendo, não foi assim um Bin Laden se escondendo nas cavernas lá, na época que ele estava fugindo? Quando saiu da caverna, pegou rápido. Ele está se escondendo. É um local, como que pode aquele que vem nos libertar estar num local de derrota? É confuso para a gente tem que admitir isso. E o que isso é relevante para os nossos dias? É relevante porque isso se repete na nossa caminhada com Cristo. Porque nós podemos passar em locais aonde nós estamos numa caverna, em escuridão. Nós passamos em locais que podem perturbar a nossa visão. Eu não consigo ver Cristo, eu não consigo ver esse poder, eu não consigo ver essa salvação, porque eu não sinto, eu não percebo, eu não vejo. Mas Ele deu uma palavra para nós. E nós precisamos olhar para a caminhada do povo de Deus e aprender com Davi também. Aprender com Davi nessa caverna. Esse momento aqui para Davi era o momento dele parar. A caverna foi o momento de Davi parar. E quando nós paramos, nós podemos partir para a reclamação, não é isso? Alguma coisa te parou. Nós podemos partir para a reclamação, mas nós podemos também refletir na justiça de Deus. Então, utilize o local que você está parado para refletir, para pensar em Deus, para pensar nas promessas dele para a sua vida, no chamado que trouxe você aqui para estar domingo, num culto. Qual foi o chamado de Deus? Alguns são perseguidos. É possível que nós estejamos nessa caverna como perseguidos, injustamente, e nós estamos ali deprimidos. Outros podem estar nessa caverna carregando as suas falhas. As falhas também nos levam para a caverna. As nossas falhas, as marcas do passado, marcas da depressão, da violência que nós sofremos, do abandono, marcas da vida que nos levaram para uma caverna escura.
como superar a escuridão, os nossos erros. Erramos tanto, que nós perdemos a esperança, perdemos a alegria. Se nós errarmos muito, também perdemos a alegria. Perdemos a vontade de viver. Dor, momentos de dor e angústia. Alguns perseguidos, outros com as suas dores da vida. Dificuldade em perdoar, mágoa, dificuldade de ver Deus como um pai, porque a figura do pai ou da mãe é ruim. Pessoas que foram na sua infância violentadas de todo tipo de violência, N tipo de violência, e carrega, e entra no local de esperança, e estou parado. Estou parado. Eu entrei na igreja, passei ali, me deu vontade de entrar, mas estou parado. Adulão representa a justiça do povo, e o Calvário aponta para isso, porque o povo, nós somos justificados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados. Nós somos justificados dos nossos pecados no Calvário. É ali que nós podemos superar os nossos pecados. É o Calvário que nos livra. É olhar para essa cruz. Porque nós não seremos punidos pelos nossos erros. Isso alivia a nossa dor. E a caverna é o local onde nós precisamos refletir isso. Essa caverna é como o Calvário. Nós podemos olhar para o Calvário e ver: eu não serei punido pelo meu passado, eu não serei punido pelos meus erros. É o local onde eu tenho refrigério, um local de esperança e superação das dores e da escuridão. Mas, Adulão, essa caverna, não é fácil dormir ali. Às vezes, quando você está numa cama desconfortável, é bom. Quando dorme no sofá, no chão, num local frio, úmido, escuro, dormir assim é ruim, não é? A gente quer o melhor colchão, a melhor cama, a melhor estrutura. Se a gente não atacar quem tem aí ataque de rinite, é um local com pouca poeira, umidade. Dormir em Adulão não é confortável, é difícil dormir. Então, se você está sentindo dificuldade, é porque ela é real e nós somos seres humanos. Nós vamos sentir esse desconforto. Nem sempre nós estamos em locais de refrigério. Mas dormir em Adulão é necessário. Nós podemos querer ir para o palácio. Davi já tinha sido ungido rei. E ele estava dormindo numa caverna. Eu posso olhar e falar assim: para que vou dormir aqui? Vou matar Saul. E vou tomar posse o quê? Da bênção. Vou dormir no palácio. Mas, para dormir nesse palácio, nós precisamos ser transformados. E Adulão, o Calvário, olhar sempre para o Calvário, é o local onde nós somos transformados. Nós precisamos ser moldados no novo ser, na nova criatura. Eis que tudo se faz novo. As coisas velhas se passaram, ficaram para trás. Eis que tudo se faz novo. Nós precisamos viver coisas novas, plantar coisas novas. Moldar, deixar Deus moldar o nosso coração, transformar o nosso coração.
nós precisamos saber viver o tempo em que Deus está nos educando, nos transformando. Adulão, essa caverna, é um local de humilhação. Quem gosta de ser humilhado? É muito ruim quando nós escutamos palavras que nos fazem ser como derrotados, não é? É muito ruim. Uma caverna, como nós falamos aqui, não é o palácio de um rei. Ou será que era o palácio já de Davi? Davi vai reinar na caverna. Olha o nosso rei. E aí, Davi, dormiu bem? Dormi na caverna. Como que eu vou dormir bem na caverna? A caverna não é o palácio do rei. Mas nós temos muito para nós sermos disciplinados e corrigidos. Seja sincero. O quanto você precisa ser corrigido e disciplinado. Seja sincero com Deus. Deus corrige aos que ama. Senão nós seríamos bastardos. Se Deus deixasse com que nós não viéssemos a passar por esses momentos, só momentos de alegria, nós não iríamos aprender. Não é isso? Se tudo vem na mão, você dá tudo para o seu filho, não ensina a ele que aquilo ali custa, tem um custo. Isso aqui tem um custo. Você tem que trabalhar. É tempo da sua vida. O trabalho pegou um pouco da sua vida. Quando você trabalha, é a sua vida que está sendo investida ali. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. E você precisa ensinar aos seus filhos para eles entenderem que tempo é vida e não podemos desperdiçar. Nós precisamos fazer valer o tempo que nós investimos. E nós precisamos disciplinar os nossos filhos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. E assim Deus faz conosco. Ele nos ensina em seus caminhos. Só que às vezes, o que nós entendemos é que estamos nesses lugares, como caverna, somos levados para esses locais frios, locais escuros e sem conforto. É um processo que nós passamos diante de Deus. É bíblico isso? Ou é da sua cabeça, Alfredo? Deuteronômio 8. Nós temos lá em Hebreus também, mas não vou ler isso. Vamos só em Deuteronômio. 8. É porque é necessário. Se você está sendo moldado para viver eternamente com Deus, nós precisamos saber o que é viver eternamente. O que é amar eternamente esse Deus. O que é valorizar cada momento com esse Deus. Nós não estamos sendo preparados para algo natural ou para algo temporário. Se fosse temporário, tudo bem. Mas não é temporário. É algo eterno. Nós estamos sendo preparados para a eternidade, diferente de tudo que nós conquistamos aqui. Não há nada no meio físico que você conquiste para a eternidade, a não ser aquilo que você amontoa nos céus. Não há nada aqui que possa te trazer prazer, que seja um prazer eterno. Eu desafio a humanidade a me mostrar algo que sirva para a eternidade. O mundo quer nos enganar. Saul quer nos oprimir. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Nós estamos sendo conduzidos por Deus. Nós estamos sendo levados por Deus. Deus está trabalhando na tua vida. Deus está conduzindo a sua vida. Deus está ensinando a você. Deus está transformando o seu caráter. Deus está levando você para a eternidade. É a eternidade que Deus tem como finalidade nesse processo da caverna de Adulão.
nesse processo de escuridão e de frio, nós estamos sendo conduzidos por Deus e nós agradecemos a Ti, Senhor, por nós sermos conduzidos para a eternidade, para sermos irmãos e glorificarmos a Deus eternamente. Um local de vitória, onde não há choro, o próprio Deus enxuga as suas lágrimas. Durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova. Deus nos humilhando, pondo à prova. Quem é você? Fale para Deus, eu sou teu servo, Senhor. Põe a minha prova, Senhor. Eu quero passar nessa prova. O meu coração é teu, Senhor. O meu coração é teu nessa prova. Deus fará você superar qualquer caverna, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções. Conhecer suas intenções, quais são as suas intenções? Você precisa conhecer, Deus já as conhece. Ele te coloca à prova para revelar. Se revelou algo ruim, se arrependa. Quais são as intenções do coração que têm sido reveladas nos momentos de angústia? Peça perdão a Deus, Senhor. Eu estou vendo o meu coração, mas eu quero ter um coração igual ao teu, Senhor. Faça de mim um servo, Deus, obediente. As minhas intenções, Deus, precisam se converter. Eu preciso ser disciplinado por Ti, Senhor. Se iriam obedecer aos meus mandamentos ou não. Senhor, eu quero obedecer seus mandamentos. Os seus mandamentos são verdadeiros. Os seus mandamentos me livram, Senhor. Os seus mandamentos, Senhor, são um verdadeiro pão que desce do céu, Senhor, para nos alimentar, nos sustentar, nos fazer, ó Deus, caminhar, nos fazer decidir, Senhor. Eu quero decidir por Ti, Senhor, no meio da angústia, Senhor, no meio do sofrimento, Senhor, na alegria também, Senhor, que a minha alegria seja Tua, Senhor, que os nossos momentos de alegria sejam para glorificar o Teu nome. Eu dedico, Senhor, o meu dinheiro, a minha casa, os meus bens a Ti, Senhor. Tudo que eu possuo, Senhor, é Teu, 100% Teu, Deus. Administra sobre a minha vida, Senhor. Para mostrar-lhe que nem só de pão. Assim, eles os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná. Deus não nos deixa morrer. Deus não nos deixa morrer. Aonde está o nosso coração? Senhor, está escuro. Essa caverna está parecendo que eu não vou conseguir. Está parecendo que não terei alimento. Está parecendo, Deus, que eu não vou sair desse dilema da minha vida. Está me perseguindo. Mas Deus os sustentou com maná. Passou fome. Ou seja, estava ali por um fio. Estava difícil sustentar aquela situação em você. Quando a coisa aperta e você diz, agora não dá mais. Eu não estou vendo mais esperança nessa situação. Eu não vejo mais caminho. E a Bíblia diz, Deus os sustentou com maná. Se Deus nos chama, Ele irá nos sustentar. Ele sabe o que o nosso coração precisa e Ele revela o nosso coração para que nós possamos adorá-lo com excelência. Que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Nos trará coisas que nós não conhecíamos. Nos fará, nos alimentará de algo que vem do céu, diferente para nós. É Jesus Cristo transformando o nosso caráter. Coisas em nós que nós também não conhecíamos. É o poder de Deus na nossa vida. É a transformação. Para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. As coisas que nós precisamos aqui não são as coisas eternas. Ele bem sabe que nós precisamos, mas busquem primeiro o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. Mas nós viveremos de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Alimento como esse, nós não conseguimos no mundo. Saul não tinha como oferecer isso para eles, mas Deus oferece ao seu povo gratuitamente. É só nós olharmos para o alto, pedirmos a Ele e Ele nos dá esse alimento.
Somos levados para locais frios, escuros e sem conforto nesse processo. Nós podemos questionar, quando passamos essas situações, aonde está Deus? Eu fui ungido rei. Eu sou filho do rei, para comer o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é a presença de Deus. O melhor dessa terra é viver para Deus. É você proclamar todos os dias da sua vida: o Senhor Deus é o meu Senhor. É quem me sustenta, é quem provê ao meu lar. Esse é o Deus de Israel, esse é o meu Deus. É o Deus que libertou aquele que foi no Calvário e morreu pelos meus pecados. E é por esses pecados que ele morreu e eu sou perdoado. E eu não vou pagar mais pelos meus erros. Todo o meu passado é apagado na cruz do Calvário. Não há superação maior do que superar os erros do passado, pelo poder do perdão de Cristo, pelo poder do Calvário. No Calvário, Jesus foi humilhado. E a Bíblia diz em Mateus 23, 12, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Você está morando na caverna de Adulão? Olhe para o alto, no meio da escuridão. Clame, erga as suas mãos, seja ela qual for a dificuldade, porque às vezes é uma dificuldade nossa em entender, uma dificuldade nossa em compreender esse Deus, em saber que Ele está presente e passeando na igreja. Participaremos daqui a pouco da ceia do Senhor. E Ele passeando, olhando nossos corações, sondando, mostrando a nós que Ele é. É um local de passagens difíceis, de serem exploradas, muitos caminhos, ou é como se fosse passagens, várias passagens por dentro. Essa caverna era assim, difíceis de serem explorados, lutas, dificuldades, limitações. Não passamos por isso? Limitações, não consigo prosseguir. Família, amigos, trabalho, o dia a dia, nós mesmos, a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso emocional, os nossos familiares, as pessoas que nós amamos. São dificuldades e muitas vezes nós lidamos com limitações. O que faremos nessa caverna? O que faremos nessa pressão? Somos pressionados. Muitos sucumbem a essa pressão em tais cavernas. E começa sutilmente, para de orar. Nós paramos de frequentar os cultos. Nós paramos de amar os irmãos. Passamos a viver como se fosse, o problema é dele, ele que faz ali. O data show é inimigo dos músicos, não. Mas a gente, como se fosse setorizando tudo. Nós passamos a abandonar a comunhão. Não quer mais ir à igreja. Começa com uma falta de oração. Mas todos nós podemos passar por isso? Podemos. Passamos por isso. Mas a diferença é como nós passamos por essas situações. Como nós lutamos. Se nós vamos ou não nos entregar ao desânimo. Se nós vamos nos entregar a esses pensamentos. Se nós vamos nos entregar porque nós estamos orando pouco. Não se entregue. Não se entregue. Se levante para Deus. Fale, Senhor, me ajude nessa falta de oração. Me ajude, ó Deus, nesse desânimo. Eu, às vezes, penso que eu não tenho mais o que fazer na igreja. Às vezes, por causa da minha idade. Mas se você está vivo, você pode glorificar o Senhor. Você pode dobrar os seus joelhos. Você tem valor no reino dos céus. O mundo desvaloriza as coisas e as pessoas, mas não Deus. Deus não desvaloriza nada. Deus, Ele chama para dar o real valor, porque em Cristo nós temos esse real valor. Em Cristo que nós temos o nosso valor real.
Nós temos o valor da criação. Supere esses momentos. É um lugar de aprendizado. Nós somos treinados. Então, é um local de muitas dificuldades, muita pressão, sim. Mas, por outro lado, é um local de aprendizado, onde nós podemos ser treinados e aprendermos nestes lugares. O que tem sido os momentos de Adulão para você? Um momento de aprendizado ou um momento em que você está sucumbindo à sua fé? Peça a Deus. Deus, se você está aqui, é porque Deus está chamando você para continuar, para perseverar, para crer nesse nome, para crer na presença de Deus. Ele está chamando você para entender. Ele tem propósito na sua vida real. Ele não desistiu dos planos que ele falou para a sua vida. Ele não desistiu dos ministérios, dos chamados, daquilo que ele falou contigo. Ele não desistiu de te ver salvo. Ele não desistiu disso. Se estamos aqui, se estão ouvindo, é porque nós temos um chamado de Deus para morar eternamente com Ele. É um local de mudança. Também juntaram-se a Ele todos os homens que estavam em dificuldades, endividados e os descontentes. E ele se tornou líder deles. Davi se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele, muitos vindos do reino do mundo, de Saul, o mundo. Não é assim? Abatido, cansados, acorrentados pelos vícios. É uma mudança de reino, uma transição. Davi vai ser rei. Eu tenho uma nova chance. Eles estavam perdidos. Nós podemos olhar como aqueles fariseus. Ué, você recebe esses homens assim? Aquele reinado do mundo já não tinha mais valor. Acabou o valor para eles, porque eles estavam angustiados, desprezados, eles perderam tudo que eles tinham. Eles não tinham valor algum, estavam sobrecarregados. E eles olham na caverna e pensam assim, ele vai ser rei. Não é assim? Ele vai ser rei. Eu tenho uma chance. Nós podemos olhar para o Calvário e falar, esse é o nosso rei. Esse é aquele que morreu pelos meus pecados. No Calvário eu tenho uma chance. Primeiro, os que estão em dificuldades. Quantas dificuldades nós podemos passar? Dilemas. Como resolver isso, este ponto? Como eu saio desse problema? Endividados. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Todos nós somos endividados por natureza. Nós precisamos ver isso. Descontentes, desanimados, como se fosse angustiado. Perdeu a esperança. Essas eram as pessoas que estavam indo até Davi. E a Bíblia diz que ele se tornou seu líder. Jesus não tornou-se líder de um monte de gente assim? De nós? E para que ele se tornou nosso líder? Para nos ver sem fé, sucumbir, morrer? Não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele nos chama para nos dar vida e vida em abundância, para nos transformar, para mudar o nosso caráter. Porque Ele acredita em quem você pode ser através dele. Não tem como Ele não conseguir transformar um vaso de desonra, alguém quebrado,
em algo de valor, que todos olham e falam assim, meu Deus, eu estou vendo Deus ali. Deus está na vida daquela pessoa. Antes tinha um histórico, antes tinha um procedimento de vida, antes era uma pessoa desprezível, de má fama, talvez andava na prostituição, tanto homem quanto mulher, mentia, pessoas que estão desenganadas, não tinha as prostitutas da vida também, que tem por aí, que nós às vezes olhamos, será que pode? Os mentirosos, engana todo mundo na igreja, passa para trás. Mas há transformação em Cristo. Há poder na cruz do Calvário. Os efeitos da cruz não se intimidam com o pecado. Mas Cristo vai como um general na frente, destruindo todas as cadeias, quebrando todos os grilhões, tudo aquilo que amarrava, todos os vícios que eram amarrados. Esse general tem poder para libertar. Ele tem poder para curar as nossas feridas. Tudo que nós passamos na infância, tudo que nós passamos na nossa vida, Ele tem poder para perdoar esses pecados. Ele tem poder para modificar, transformar morte em vida. Porque Ele não somente está vivo, como Ele é a própria vida. Nós não podemos ter a vida diante de morte. Ela não morre. A vida em si só destrói a morte. Ele bateu lá na morte e falou, eu vim aqui te destruir. A primeira vez que a morte tremeu. E essa vida está disponível para nós. É um lugar que nós podemos ver como seguro, onde nós podemos ser reconhecidos. Adulão, a família dele, o chamado de Davi, ele teve que ser questionado, o pai teve que ser questionado, Jessé, porque ele sequer foi lembrado. Tem mais alguém aí? Não, não tem mais ninguém. E agora em Adulão, quando seus irmãos e família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Jesus, pois nem seus irmãos criam nele. Olha, muito parecido. Nem seus irmãos criam nele. João 7,5. Davi foi o último a ser chamado, ele era rejeitado. Então, Deus tira, Deus transforma, Deus pega as coisas loucas, as coisas que não seriam, e confunde as que são. Não considere comum aquilo que Deus purificou. Não é comum aquilo que a mão do Senhor veio e purificou. E esse lugar seguro pode ser a nossa igreja, um local de cura e reflexão, porque depois de Adulão, ele vai para Mispá, em Moabe, e ele ali, ele coloca o seu pai, ele honra o seu pai e a sua mãe, protege-os aí, mas ele não era para ficar num local seguro. O próprio profeta disse, não é para ficar aqui. Disse, não fique na fortaleza, vá para Judá. Então nós temos esse ponto, o que nós estamos fazendo aqui, um local de reflexão, de tratamento e de cura. Sim, é verdade. A nossa igreja, os nossos cultos, um lugar de comunhão e crescimento. Mas nós não podemos ficar só assim, nós precisamos nos envolver. O evangelismo, setores, funções, não somente nas horas de culto, mas pegue tudo aquilo que você já está fazendo, faça com toda a sua força. Coloque a sua mão pelo poder de Deus e transforme vidas. Se você não está, chega, Senhor, o que eu posso atuar na tua igreja, Deus? O que eu posso fazer, Senhor, para ser tratado, para expandir o teu reino, para eu ser curado e eu curar? Você foi chamado para curar vidas. Você foi chamado por Deus. Nós fomos chamados para sermos aliviados do nosso fardo e pregar o evangelho da paz. Mateus 11,
28, 29, vamos nos preparar para a ceia. Vocês já podem ficar de pé. Pedir para que os obreiros estejam se posicionando para distribuir. Venham a mim, ore ao Senhor, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Deus, coloco, ó Deus, cada um aqui diante de Ti, Senhor. Você que é batizado, você poderá participar conosco, mas nesse momento, antes, vou fazer uma oração. Senhor, nós colocamos cada um aqui diante de Ti, Senhor. Nós queremos, ó Deus, ver esse seu coração humilde, Senhor. Esse seu coração manso, Deus. Nós, ó Deus, não queremos, Senhor, ficar sobrecarregados e cansados. Nós colocamos sobre Ti, Deus, toda a nossa aflição, Senhor. Nós encontramos descanso, ó Deus, em Ti, Senhor. Descanso, ó Deus, da nossa alma, Deus. Descanso, ó Deus, do nosso passado, Senhor. Descanso, ó Deus, às vezes de coisas presentes, Senhor. No momento de agora, Senhor. Esteja ministrando ao nosso coração, Senhor. Esteja, Deus, trabalhando, ó Deus, no nosso ser de maneira poderosa, Senhor. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Senhor, obrigado por esse descanso, Senhor. Está aqui a Tua igreja, Deus. É Tua, Senhor. Toma conta, Deus. Fortalece, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ter momentos aqui para nos lembrar, Senhor, de Ti, Senhor. Lembrar desse Calvário, desse lugar de redenção. Lugar, ó Deus, de suporte, Deus. Lugar, ó Deus, de alívio, Senhor. De onde as nossas culpas, Senhor, nós não seremos mais por elas condenados, Senhor. Não é um local de condenação, Deus, mas um local onde nós somos disciplinados. Um local onde nós olhamos para Ti e vemos o Teu poder, Senhor. A Tua redenção, Deus. Que nós possamos, ó Deus, olhar para Ti como filhos, Senhor. Filhos amados Teus, Senhor. Filhos, ó Deus, que o Senhor chamou, Senhor. Filhos que atendem a Tua voz, Senhor. Que reconhecem, ó Deus, aquilo que o Senhor tem feito, Senhor. Nos ajude, Deus, nos momentos difíceis, Senhor. E os momentos de alegria nós entregamos a Ti, Senhor. Sejam para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Fortalece, ó Deus, aquele que está também confuso. Traz, ó Deus, esclarecimento, Senhor. Que ele possa se ver como um filho Teu, Senhor. Que ele possa, Deus, ver o quão amado ele é, Senhor. Nós somos amados, ó Deus, na caverna ou em locais de festa, Senhor. Nós somos amados porque o Senhor decidiu nos amar, Senhor. Sem merecermos, Deus. Sem termos feito nada, Senhor. É de graça que nós recebemos perdão, Senhor. Sem merecimento, sem mérito. Mas o Senhor decidiu nos perdoar. Pode servir? Senhor, nós Te agradecemos, Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Esteja em comunhão com Deus. Esse Deus quer continuar sendo seu Pai. Que cuida, que disciplina, que te ama, que trata. Que olha para você e não vê os pecados passados, mas perdoa e deles não se lembra mais. Que você possa receber esse perdão, se perdoe, esteja discernindo, falando com esse Cristo que está presente. Sim, Deus. Senhor nosso Deus.
Você que já está com os elementos, segure o seu pão. Sim, Deus. Digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Louve ao Senhor, engrandeça o nome dEle. É um local de cura, um local que você não é acusado, mas você é liberto. Um local de reflexão, de mudança. Senhor, o quão grandioso é Jesus para você. Erga o pão para Deus. Diga: Senhor Jesus, eu te amo, Deus. Louve ao Senhor nesse momento. Faça a sua oração. Reflita. Reflita. Não há nada que possa nos separar desse amor. Não há nada que possa nos separar de Cristo. Não há nada que possa apagar o amor de Deus pela sua vida. Jesus te ama. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Senhor, nós fazemos, Deus, em memória de Ti, Senhor. Pelo que o Senhor fez na cruz por nós, Deus. Pelo que o Senhor fez, pelo sacrifício, ó Deus, pelos nossos pecados, Deus. Nós reconhecemos, ó Deus, e vemos, Deus, a Tua maravilha, a grandeza, Senhor, o Teu poder, Senhor. Nós vemos, ó Deus, a Tua salvação, Deus, para as nossas vidas, Deus. Nós te vemos como Rei, Senhor. Tu não és um Rei derrotado, Senhor, mas é aquele que venceu a morte, Senhor. Aquele que venceu a morte, Deus. Aquele que se entregou voluntariamente, Deus, por amor a nós, Senhor. Pois todos aqueles, ó Deus, que crerem em Ti, Senhor, são perdoados, Senhor. Todos que creem no Seu nome são perdoados, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Graças a Ti, Deus. A Tua igreja te serve, Senhor. A Tua igreja clama a Ti, Senhor. Independente do local, Senhor. A Tua igreja te serve, Senhor. Trabalha no nosso coração, Senhor. Fala com cada um dos meus irmãos, Senhor. Fala com cada um, Deus. Dá refrigério, Senhor. Paz, Senhor. Tranquilidade, Deus. Nós recebemos, ó Deus. Nós recebemos o Teu perdão, Senhor. Que não hajam marcas, Deus, profundas, Deus, que venham atrapalhar, Senhor. Que não haja tristeza no nosso coração, Senhor. Que venha atrapalhar, Senhor, esse momento, Senhor, contigo, Senhor. Um momento de intimidade, Deus. Um momento em que nós podemos conversar, Deus. Que nós podemos lembrar o que o Senhor fez, Deus. De onde nós viemos, Senhor. O que nós estamos fazendo aqui, Senhor. Quem o Senhor diz que nós somos, Senhor. Os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito, Senhor. Pensamento de paz, Senhor. Prosperidade, ó Deus. Vida em abundância, Senhor. Não morte, Senhor.
Alegra os nossos corações, ó Deus. Alegra os nossos corações com a tua salvação, Senhor. Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos todo para a honra e glória do Senhor. Sim, Deus. São os nossos momentos contigo, Senhor. Nós aceitamos, ó Deus, o seu sacrifício, Deus. Anunciamos isso, Deus, até que o Senhor venha, Senhor. O Senhor está vindo, Deus, buscar a tua igreja, Senhor. Nos levar, Senhor, para morar eternamente contigo, Senhor. O Senhor tem cuidado, ó Deus, das nossas feridas, Senhor. O Senhor tem tratado, ó Deus, os nossos corações, Senhor. O Senhor tem mudado, ó Deus, o nosso caráter, Senhor. O Senhor tem transformado a nossa vida, Deus. A nossa família está em tuas mãos, Senhor. Os nossos bens, Senhor. As nossas preocupações, Senhor. Largamos tudo, Deus, diante da cruz, Senhor. Um local, ó Deus, onde nós somos preparados, Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor. Um local onde nós podemos olhar para ti, Senhor. Louvar a ti, Senhor. É real, Deus. Entra, Deus, na tua igreja, Senhor. Mostra o teu poder, Senhor. Mostra o teu amor, Senhor. Mostra a tua salvação, Deus. Que nós não venhamos ser ofuscados, ó Deus, de ver, Senhor, a tua glória, Senhor. Queremos ver a tua glória, Senhor, no Calvário, Senhor. O seu triunfo da morte, Senhor. A sua ressurreição, Deus. Anunciando que o Senhor está voltando, Deus. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Rei, Deus. O Senhor é quem nos trata, Senhor. A tua igreja está aqui, Senhor, te louvando, Senhor. É a tua igreja, Senhor. É a tua igreja, Deus, que vence a caverna, Deus. É a tua igreja, Senhor, que louva o teu nome, que engrandece o teu nome, Deus. Que pregará o teu nome, Senhor. Que viverá o teu nome, Deus. É pelo teu nome que nós vencemos o pecado, Senhor. É pelo teu sangue que nós somos perdoados, Senhor. O Senhor está na nossa casa, Senhor. O Senhor está nos nossos filhos, Senhor. Que sejam valentes, Deus. Poderosos, ó Deus, em te servir, Senhor. É a tua igreja, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Gratidão a ti, Senhor. Limpa o nosso coração, Senhor. Limpa o nosso coração, Deus. Um coração voltado para ti, Senhor. Vendo com olhares espirituais, Deus, todas as situações, Deus. Vencendo, ó Deus, as tempestades, ó Deus. Andando sobre o mar, Deus. Atravessando o mar, Senhor. É o teu sangue, Senhor, que nos liberta, Senhor. É o teu sangue que foi derramado por nós, Senhor. O Senhor vive, Deus, e passeia na tua igreja. Se agrada, Deus, da tua igreja, Deus. Se agrada das nossas orações, Senhor. Estamos aqui, independente da situação, Senhor, te louvando, Senhor. Te engrandecendo, Deus. Pedimos o teu Espírito sobre nós, Senhor. Fortalece, ó Deus, os nossos ossos, os nossos músculos, Senhor. Fortalece a nossa mente, Deus. Fortalece o nosso espírito, Senhor. Nos dê coragem, Senhor. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança. Tudo se faz novo. É a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Foi derramado em nosso favor, Senhor. Este cálice da nova aliança, uma nova criatura. Eis que tudo se faz novo, Senhor. Que nós não venhamos andar aprisionados nos vícios, Senhor. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Usa, Deus, a nossa vida para libertar, para curar, Senhor. Para engrandecer o teu reino, Senhor. Para poder educar, Deus.
para poder falar, para poder viver, Senhor, para transpor muralhas, Senhor, para obedecer a Tua voz, Senhor. Esteja falando, Deus, distribuindo dons espirituais na Tua igreja, Senhor. Sem o Teu Espírito não podemos caminhar, ó Deus. Sem os Seus dons nós não podemos caminhar, Senhor. Aceitamos, ó Deus, o Teu Espírito na nossa vida, Deus. O Teu poder, Deus, a Tua cura, Senhor. Cura o passado, Senhor. É uma nova aliança no sangue derramado por nós, derramado por você. Levante o cálice, diga graças a Deus. E nós podemos tomar todos na presença do Senhor, glorificando a Ele. Amém. Amém, Senhor. Sim, Deus. Podemos participar, ó Deus. Obrigado, Deus, por participarmos, ó Deus, dessa ceia, Senhor. Pelo Senhor ter nos chamado, Senhor. Pelo Senhor ter perdoado os nossos pecados, Senhor. Pelo Senhor ter trazido até aqui, Senhor. O Senhor tem nos sustentado nesse caminho, Senhor. Nos fez caminhar, Deus, até aqui, Senhor. E nós dizemos, Senhor, prosseguiremos, ó Deus, com esse grande general, Senhor. Esse general que quebra todo pecado. Que não há pecado que resista ao poder dessa palavra. Que resista ao poder desse Deus. Ao poder desse Cristo. Revela, Deus, o nosso ser, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Vamos cantar. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. O Senhor é santo, o Senhor é digno de louvor, o Senhor é digno de toda a honra. Amém? Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus seja glorificado. Que culto maravilhoso. Amém? Que oportunidade maravilhosa de estarmos juntos, ceando com Ele. Que Deus abençoe a todos. Amém? Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estarmos sentados à mesa contigo e cearmos com o Senhor e renovarmos, ó Deus, a nossa aliança com o Senhor nessa manhã. Obrigado, ó Deus, pela tua igreja. Obrigado, ó Deus, porque a tua presença é constante. Porque o teu olhar, Senhor, de amor e de misericórdia e de graça tem se voltado para nós em todo o tempo. Somos gratos, Senhor, porque sem merecimento algum temos recebido isso. Leva, ó Deus, a tua igreja. Leva, Senhor, a tua igreja em paz e segurança. Guarda, Senhor, aqueles também que estão em casa, juntamente conosco, cultuando. Protegendo, guardando, fortalecendo, ó Deus, a fé. E que continuemos juntos, ó Deus, a caminhada, seguindo para o alvo, reconhecendo que o alvo é o Senhor. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Correrei para ti, meu Senhor, minha